Boa noite, Gabriela, também chegando aí. Então, boa noite a todos e todas que se encontram hoje aqui na nossa sala virtual para mais uma aula, já a nossa quinta aula de metodologia e iniciação científica. Conforme conversava aqui antes com os colegas e as colegas, seria uma satisfação poder compartilhar o tempo com vocês presencialmente, mas enquanto isso não é possível, ou tentar fazer o melhor para que a nossa aula aqui seja produtiva e a gente consiga trabalhar os assuntos e fazer as reflexões necessárias, que é o mais importante no final das contas. Antes de tudo, aproveitar que estamos aqui com a turma quase toda completa, eu gostaria de já acertar aqui com vocês alguns detalhes da nossa disciplina. A prova. Vamos primeiro aqui marcar a prova. Acabei esquecendo de abrir o calendário. Deixa eu abrir o calendário da instituição. Vamos lá. A nossa prova. O período de prova é de 13 a 24 de setembro. Vamos marcar para o dia 23, pessoal. Então, no limite possível. Assim vai dar tempo de todo mundo estudar, ou melhor, estudar mais ainda para a nossa prova. Então, já marquem aí, vou colocar aqui no nosso chat, na nossa área de conversa, 23/9, P1. 23/9 será P1. O conteúdo abordado na prova será o que nós tivermos visto até a semana anterior, até a semana ali do 16/9. Então, o que tivermos visto aí vai dar o quê? Mais um mês? Creio que não há nenhum feriado nas quintas aí, agosto, não tem nenhum feriado. Mas aí, uma aula antes eu faço uma revisão, para que... Não se preocupe, Liliane, tudo tem seu tempo. Vai dar tudo certo. A gente faz uma aula de revisão, então mais umas 4 aulas, 3, 4 aulas aí de conteúdo. Aí vai ser o que a gente vai abordar na prova. Como eu comentei lá no iniciozinho do nosso semestre, será uma prova, eu tento fazer o mais interessante possível, não é nem fácil, nem difícil, é interessante, porque eu tento, principalmente agora com o uso da plataforma AVA, diversificar as questões com imagens, vídeos, som, para dar um maior dinamismo e tentar provocar a reflexão da melhor forma possível e tentar captar de vocês o que foi aprendido. Vamos lá, nos pergunta. Posso pegar algumas antigas. Só que, como eu comentei, as impressas anteriormente, elas vão ser diferentes dessas que eu consigo fazer com a AVA, porque não, como era impressa, eu não conseguia colocar outros recursos a não ser o texto. Mas posso mandar, sem dúvida, as que eu tenho. As do semestre passado, eu não sei como abrir e encaminhar o que foi feito numa turma para outra. Mas posso estudar aqui como tentar fazer e mandar, ou tirar um print da tela e mandar para vocês. Se eu não conseguir migrar a prova de uma turma para outra,
mas não me custa, não me custa nada. A gente vai perguntar sobre as formas de conhecimento, questões ali sobre Thomas Kuhn, Popper, que vimos na última aula. Hoje, pouco sobre Bachelard, e o que vamos ver ainda nas próximas aulas sobre tema, objeto, problemática, hipóteses. Então, vai ser sobre isso, basicamente, a nossa avaliação. Ali não mais do que 10 questões, creio que quem sabe o conteúdo para 10, saberia para 20, saberia para 30, então não faz sentido empilhar questões, acho que não contribui. A prova ela vai ficar aberta durante 24 horas, então a partir das 7 horas, ou melhor, das 19 horas do dia 23 até as 19 horas do dia 24. Então, a prova fica aberta durante 24 horas. Lembrando que ela tem 2 horas de duração, ou seja, a partir do momento que você inicia, você não pode mais parar e voltar. Você tem que fazer ela até o final e aí tem 2 horas para tal. Alguma informação mais? Deixa eu pensar, então. 24 horas abertas, 2 horas para a sua realização, a quantidade de questões, os assuntos, a data, acho que são estas as informações da nossa prova. Objetivas e discursivas, temos de tudo, é um mix. Não havia dito, não. Temos um mix, existem vários tipos de questão. Então, mas as discursivas não são gigantes, assim, é coisa de 1 parágrafo e meio, no máximo, assim. Então, é só fazer com calma. Professor, repete, Sim, por favor, o horário. ela vai abrir no nosso horário de aula, Jefferson, 19 horas do dia 23, e aí ficará aberta até as 19 horas do dia 24, né? 24 horas aberta. E aí são 2 horas de realização, ou seja, quando você abrir a prova para fazer, se você fechar ela sem responder nenhuma, assim, não conta ponto, mas aí você não consegue abrir de novo. Então, 2 horas para a sua realização. Então, porque eu vou estar de plantão, professor, no dia 23. Então, Aham. quando eu chegar pela manhã no dia 24, aí eu abro, então, para fazer. Claro, não, mas você pode fazer na tarde. Obrigado. Tem até as 19 horas do dia 24 para fazer. Ok, professor, obrigado. Disponha, qualquer momento que você entender adequado. Tem gente que leva as 2 horas, tem gente que faz a prova em meia hora, isso sempre vocês sabem tanto quanto eu, que varia muito de pessoa para pessoa. Lembrando sempre que são sem cópias, mas eu vou deixar todas essas instruções na própria atividade. Ok, obrigado. De nada. Vamos agora ao nosso primeiro trabalhinho. Então, nosso primeiro trabalho, como eu havia dito, ele valerá, vou já, atividade avaliativa número 1. Então, nossa atividade avaliativa número 1 valerá 3 pontos. 3 pontos. Poderá ser em grupo de até 4 membros. Até. Se quiser fazer individualmente, em duplas, trios, até 4 pessoas é possível. A data de entrega, haja vista a quantidade de pessoas e o que eu vou exigir, fica para a nossa próxima semana.
Então, dia 26/8. 26/8, a entrega. Como essa entrega será feita? Então, através do envio para o meu e-mail, que eu estou já colocando aqui na nossa área de conversa. Gabriela, não, Larissa, não. A Gabriela já estava aqui abusando da minha condescendência com 5 pessoas. Se são 6, duas duplinhas de 3. Duas duplinhas de 3, fica massa. Eu acho que já fica bacaninha. Então, não, senão fica muita... Não, Milena. Daqui a pouco vai ser 10 num grupo. Não, duas duplinhas de 3 fica massa. Vocês vão ver já. O trabalho não é tão extenso assim. Então, como eu coloquei ali, é preciso prestar atenção num detalhe, pessoal, que no meu e-mail, o Antônio, no segundo N, no Nil, são 2 N's. O meu nome só tem um, mas no endereço de e-mail tem 2. Então, prestar atenção nisso, que às vezes a pessoa acha que eu digitei errado, ou ela própria digitou errado, e tira uma das letras e acaba o e-mail não sendo entregue. Então, é importante lembrar aqui, vou botar de novo, que a nossa conversa andou um pouco aqui, a todo mundo. Então, Antônio César, com 2 N's, @hotmail.com. O formato. O formato vai ser uma página, não mais do que isso. Faltou o acento ali, desculpa. Uma página, digitado. E aí eu peço que mandem em PDF, não em Word. Por quê? Às vezes eu aproveito todo o tempo que eu tenho para corrigir. Às vezes eu abro no telefone, às vezes no computador, e dependendo... Não. Letra 12, que é o de costume, e a fonte, ou que a gente em geral usa, Arial ou Times, não tem mistério. Qualquer uma das duas. Mandar em PDF, porque às vezes eu posso abrir e dependendo de onde eu estiver acessando, pode aparecer desconfigurado, não aparecer direito. Então, peço mais por conta disso, mandar em PDF. Então, salvo ali, anexa e me manda. Algumas lembranças que são importantes de se fazer, pessoal. Como eu disse, eu aproveito todo momento. Então, eu não faço assim, corrijo tudo, registro de uma vez e devolvo. Não. Eu vou receber e vou corrigir na mesma ordem de entrega. Então, todo mundo mandou o trabalho, eu vou salvar numa pastinha no meu e-mail e vou corrigindo. Do primeiro que mandou até o último. E nessa mesma ordem eu vou registrando. Então, pode ser que de manhã eu corrija 2, num dia, no outro dia corrija mais 2. Então, às vezes, eu posso conseguir corrigir metade. Aí a galera, nossa, não corrigiu o meu e tal. Uma pessoa só do grupo envia, por favor. Não corrigiu o meu? Não, calma, pessoal, estou corrigindo. Até quando eu disse assim, olha, terminei. E aí, se porventura, depois desse anúncio, alguém não teve sua nota, aí sim, aí me diga, pode ser que eu tenha esquecido de digitar. Ou se eu digitei o dos colegas do grupo e não digitei a sua, aí sim, me diga também, que aí eu posso ter esquecido. Eu peço só que não precisa nem capa, só em cima coloquem ali o nome dos integrantes, o curso e a turma.
para que eu consiga já identificar mais rápido. Além disso, pessoal, eu, quando recebo, eu corrijo o trabalho, encaminho, assim, não consigo mandar assim por um grande comentário. Faço um comentário ali breve e encaminho, dizendo, olha, recebi o trabalho, esse ponto, e encaminho para que a pessoa tenha ciência que recebeu. Olha, pode ser a minha internet, pessoal. Se estiver travando, pode ser até comigo aqui, embora esteja como de costume. Então, a pessoa ali vai receber de volta dizendo, olha, já corrigi, está lá já registrada a nota do pessoal. Então, não se apavorem se apareceu a nota do colega e não a sua. Mais alguma coisa? O envio. O envio é durante todo o... Eu peço que não enviem antes também. Enviem lá no dia 22 de noite, dia 23 ao longo do dia, porque se enviar muito antes, pode acabar se perdendo entre outros e-mails de outras turmas que vão entregar em outras datas, e isso pode ser ruim. Qual é a data limite para o envio? Dia 23 à meia-noite. Óbvio que eu não vou corrigir meia-noite, vou parar e começar a corrigir, não. Então, quer dizer, eu vou começar a corrigir no dia seguinte. Então, se me enviar de madrugada, 1h da manhã, 2h da manhã, não tem problema, não precisa ser assim, pontualmente, 23. Semana que vem, dia 26. 23 é a nossa prova. 26. Isso aí, semana que vem. Hoje é 19. Aí eu posso ter dito também 23. Isso acontece da gente ficar variando. Quinta que vem. Exatamente. 23 é a prova. Isso aí. Mais alguma coisa? Acho que não. Só cuidado. Assim, eu não vou avaliar, assim, detalhe por detalhe da escrita. Já vou dizer, Lana. Mas procurem escrever, justificar o texto, não fazer espaçamento entre linhas diferentes, cuidar ali, início de parágrafo, final de parágrafo, sabe? Capricho ali, mínimo necessário, é importante. Agora, chegamos no ponto central. Diga, Raquel. Sobre a data limite para entregar o trabalho, bugou, eu não entendi que dia que é para entregar. É no dia 26. Aí eu digo assim, olha, ao longo de todo o 26, se você quiser mandar meia-noite, 1h da manhã, porque eu não vou começar a corrigir de madrugada, então fique à vontade. Dia 26, mas 1h da manhã já vai ser dia 27, vai valer? Por isso eu estou dizendo, não é sacral assim. 26. Então, eu digo dia 26 porque eu não vou dizer, olha, vale até de madrugada. Não, vale até dia 26. De manhãzinha, 7 horas, provavelmente, quando eu vou começar a corrigir, aí já não vale mandar, né? Aí o que tiver na minha caixa de entrada até a hora de eu abrir, dia 27 de manhã, tá valendo. Tá. Se enviar 5h da manhã no dia 27, tá valendo. Tá valendo. Duvido que alguém o faça, mas tá valendo.
É porque você tinha falado que era para entregar no dia 22, dia 23, que não era para entregar muito antes porque podia se perder. Aí... Sim. Não é. Aí acaba. Ah, não é para enviar no dia 22. Não, me enviem mesmo ali na data, ali na data ali da quinta-feira que vem. Ah, tá. Isso aí que me confundiu, porque você falou que era para enviar no dia 22, 23. Eu devo ter confundido aqui, ali com a nossa data da prova, perdão. Tá bom. Posso dar um conselho? Fique à vontade, Kézia. Se todo mundo deixar para enviar no dia 27, dá problema. Dá muito problema. Às vezes a galera esquece. Melhor fazer ali ao longo do Ai, dia. Tem fica 20. sobrecarregado. Tem ali o dia todo. Tem o dia todo. Tem a quinta-feira toda que vem para enviar. Não precisa enviar todo mundo. Mas pode enviar antes, né? Ah, não muito antes, como eu comentei, assim, senão eu acabo me perdendo. Mas um dia antes, dia 25 Ah, beleza. de noite, aí. Coloca que a data de entrega é dia 25, então, pessoal. Todo mundo envia dia 25. Aí, pois bem, o que é a nossa atividade? Considerando o texto de hoje, que a gente vai desdobrar do Bachelard, Gaston Bachelard, a formação do espírito científico, assim como da semana passada, a lógica da pesquisa científica do Karl Popper, e o da semana retrasada do Lu. Me travei agora. Vá tomar vacina urgente, Liliane. Não se preocupe quanto a isso. Há coisas urgentes maiores no mundo e a aula vai ficar gravada. Do Thomas Kuhn, da aula de 2 quintas atrás, eu gostaria que vocês fizessem uma... Tá gravada, tá sendo gravada sim. Eu gostaria que vocês fizessem uma síntese. Ou seja, o que esses 3 autores estão falando sobre o conceito de ciência, ou seja, o que é ciência para eles, o que é ciência, contar um pouco sobre como se dá as transformações científicas. Nós vimos que para Kuhn, um paradigma implode e outros disputam e renascem. Para Popper, na semana passada, é o racionalismo crítico que começa a levantar questões. Nós vamos ver agora com Bachelard, que é o aperfeiçoamento dos conceitos e a ampliação do pensamento abstrato. Então, começar a apresentar um pouco como é para cada um dos autores, tentando, no máximo possível, não fazer assim, um parágrafo, um autor, outro parágrafo, outro autor, outro parágrafo. Não, tentar misturar. Olha, enquanto Thomas Kuhn fala que a ciência é isso, por outro lado, Bachelard fala que é aquilo outro, sabe? Tentar fazer com que o texto seja um texto e não um conjunto de parágrafos empilhados. Então, esse é um exercício que a gente não vai aprender a fazer do dia para a noite, mas é preciso iniciar essa tarefa da escrita. Então, contar um pouco nessa uma página que é o tamanho do trabalho, sobre o que esses autores estão falando de ciência, como se dá as transformações científicas, quais são os empecilhos para o conhecimento científico se desenvolver, sabe, fazer um apanhado geral das principais ideias
que a gente tratou nos últimos 3 textos, contando com hoje. Em uma página, de modo autoral, pessoal, assim, coloquem realmente ali o que foi entendido, ou o que vocês pensaram sobre tudo o que a gente conversou, leu. Então, esse é um exercício. Começar esse processo de reflexão é indispensável. Ficou alguma questão, alguma dúvida sobre o que é preciso ser feito? Podemos avançar com o texto dessa noite? Exatamente, com Popper e Bachelard. E escrevendo e compartilhando o pensamento dos 3. Exatamente. Exatamente. Aí eu coloquei aqui algumas coisas, né? Que é comum aos 3 textos. Conceito de ciências, transformações científicas, o que impede, muitas vezes, o progresso científico. Então, é basicamente essas 3 ideias centrais que são comuns, né, aos 3 textos. E aí, valendo os 3 pontos. Aí, em geral, eu avalio de meio e meio. Então, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Não tem nota fracionada diferente disso. Então, assim, a gente segue, como eu disse, cuidando no capricho, cuidando na organização. É o necessário no momento. E aí é um material que depois pode ser usado para retomar, relembrar ali para a prova. Lembrem que é um processo contínuo. Belezinha, então vamos nessa. O texto de hoje é a introdução, a gente pode dizer, sobre o livro A Formação do Espírito Científico. Notem o que o autor ele está nos chamando a pensar. O espírito, aquilo que nos move. Então, o que é que move a ciência? O que é o que nós podemos chamar de pensamento científico? Do que se trata isso? Então, é esta reflexão que Bachelard propõe na sua obra. E aí a gente trata aqui da sua introdução, aonde alguns conceitos que vão ser muito importantes para a gente entender o pensamento científico aparecem. Vou aqui, como de costume, na nossa área de chat, colocar alguns. Realismo ingênuo. A gente já vai ver do que se trata. A geometrização da realidade, do mundo. Os obstáculos epistemológicos. Os estágios, os estados da ciência. Então, são alguns conceitos bem importantes que o autor vai tratar nesta obra e é apresentado ainda de modo assim ligeiro nesse capítulo introdutório. Então, vamos lá, como de costume. Logo de início, logo na primeira frase, ele explica o que é ciência.
lá na primeira frase. Tornar geométrica a representação. Isto é, delinear os fenômenos e ordenar, insere os acontecimentos decisivos de uma experiência. Eis a tarefa em que se firma o espírito científico. Sempre que vocês forem ler qualquer coisa, olhem os verbos, tanto o tempo quanto o sentido deles. Então, tornar geométrica. Então, o que é a ciência? Vou colocar aqui. O que a ciência ela vai fazer? Tornar algo geométrico. Vocês que estão aí mais... tem a matemática mais viva, matemática e a geometria mais viva, na cabeça do que? O que a geometria faz? No fundo. Alguma lembrança aí? Por gentileza. O que a geometria e a matemática em geral fazem? Algum palpite? Elas medem o mundo. Então, um retângulo mede, olha, essa é a área. Um círculo, essa é a área. Então, geometrizar é isso, dar formas, calcular. Então, a ciência ela vai tentar tornar tudo calculado, medido. Notem. Olha, esse é o espaço de tal fenômeno. Esse é o espaço dos movimentos sociais. Esse é o espaço de determinado tipo de planta. Vai tentar organizar. Tornar, então, geométrico. Então, tornar geométrica a representação das ideias. Isto é, ou seja, é a mesma coisa, ele está dizendo. Seria a mesma coisa que delinear os fenômenos. As colegas aqui, eu imagino, mas isso também não é vedado aos colegas do sexo masculino, o delineador lá nos olhos. Então, dá forma, delineia, diz, olha, isso aqui é uma parte do rosto, isso aqui é outra parte do rosto. Então, é a mesma coisa que tornar geométrico. Delinear, dizer, olha, esse fenômeno aqui é a fotossíntese, esse fenômeno aqui é a liberação do gás carbônico, esse fenômeno aqui é a evaporação. Delineia. Olha, esse fenômeno aqui é o da produção das desigualdades, que é diferente desse fenômeno aqui, que é o analfabetismo, que é diferente desse fenômeno aqui, que é a produção do lucro. Nota? A ciência, então, vai tornar geométrica a representação, isto é, delinear os fenômenos. Então, eu separei cada um dos fenômenos, delineei eles. Agora eu vou fazer o quê? Ordenar. Agora eu vou pegar esse, botar nesse lugar. É como se a realidade, o mundo, fosse uma grande bagunça. E o cientista fosse organizar. Então vou separar aqui as meias, vou separar aqui os sapatos, as roupas íntimas, vou separar tudo. Pronto, tudo separadinho, tudo delineado, organizado. Agora eu vou ordenar. Agora vai vir esse tipo de objeto, agora este. Então, e ordenar insere os acontecimentos, os fatos, os fenômenos de uma experiência. Ele está dizendo, olha, isso é central. É isso que o espírito científico deve ter como princípio primordial. Então, fazer ciência
é meio que organizar aquilo que está no mundo, aquilo que está na realidade. E aí ele avança com a linha seguinte. De fato, é deste modo que se chega à quantidade representada. Há meio caminho entre o abstrato e o concreto e o abstrato. Numa zona intermediária que tenta conciliar o espírito e a experiência. Vou colocar aqui. Aí. É deste modo que se chega à quantidade representada. A meio caminho entre o concreto, o mundo real, material, e o abstrato, as ideias. Então, lembre, a realidade tenta, o espírito científico, para Bachelard, tomem nota disso, o espírito científico, fazer ciência para Bachelard, é pegar a realidade concreta das coisas, o mundo como ele é, e tentar transformar ele em ideias, em palavras. Que a gente não precise, de novo, toda vez que precisar se referir a algo, ter que descrever. Quando eu falar caixa, eu não precisar pegar uma caixa e mostrar para a pessoa. Dizer, olha, é algo que tem 4 lados, que... Não, 4 lados não. Um cubo que tenha lá 6 lados, que tenha tal tamanho. Não, quando eu falar cubo, essa palavra, essa abstração, isso que não pode ser pego nas mãos, já surge na cabeça de vocês, na cabeça de nós. Então, é o meio caminho entre o concreto e o abstrato. Uma zona ali intermediária, em que o espírito busca conciliar matemática e experiências, leis e fatos. Então, a gente tem os fatos da realidade e a gente, como a gente viu, tenta encontrar leis gerais que vão organizar, como a gravidade. Pensem aqui comigo. Vamos chegar lá. Vou chegar já nessa crítica aí, Lu. Aguente um minutinho. O que o autor ele quer dizer? No fundo, que fazer ciência, a ciência de verdade, é desenvolver conceitos, teorias. Então, vou colocar aqui. Fazer ciência é desenvolver conceitos e teorias a respeito do mundo físico e social. Falava aqui no exemplo. Gravidade. Temperatura. Pressão. A gente consegue medir esses elementos? Consegue. A gente consegue tocar neles? Não. Eu preciso, mas para que eu possa falar, dizer assim, olha,
há muita pressão aqui. Vocês já imaginam, vocês já têm em mente, já brilha na cabeça de vocês o que está acontecendo. Uma pressão que nos aperta. Falar em temperatura, temperaturas elevadas. Você não precisa sentir o calor, você não precisa nem medir o calor. A dizer, olha, as temperaturas são elevadas. Notem, é isso o que o Bachelard está fazendo. Fazer ciência é criar esses conceitos, para que a gente não precise estar sempre medindo, sempre tendo que vivenciar, experimentar essa realidade para saber o que é e para explicar para os outros. Que com uma palavra, com um conceito, a gente consiga representar, dizer algo e as pessoas possam entender. E com isso, com dois conceitos se atravessando, se misturando, a gente cria uma teoria. Então, falando, olha, aumentando aí a pressão, a temperatura tende a subir. Opa, peguei dois conceitos, duas abstrações, duas ideias, que quando atravessadas uma com a outra, a gente consegue criar uma teoria, prever, lembrem, medir, mensurar o mundo, tornar ele geométrico. Então, é esse o desejo. E é isso que Bachelard espera da ciência. Porém, agora a gente começa a entrar um pouco ainda nessa pergunta que Lucas faz. Bachelard diz, olha, é preciso a gente ter alguns cuidados. E um desses cuidados é a gente não cair no realismo ingênuo. Realismo ingênuo. E seria o quê? É acreditar que a simples e superficial descrição dos objetos e fenômenos seja suficiente para explicá-los. Vamos ao texto. Logo abaixo. Vamos avançar aqui. Vamos lá, vai ter que ser ali mesmo, vai ficar a melhor parte. Logo ainda na página que estamos ali, na página inicial, no meio do parágrafo, tem a seguinte frase. Mais cedo ou mais tarde, encontraram aí? Mais cedo ou mais tarde, na maioria dos domínios, e aqui domínios, o que o autor fala, é nas áreas do conhecimento, nas disciplinas. Então, mais cedo ou mais tarde, na maioria dos domínios, é forçoso, então a gente é obrigado, é forçoso
constatar que essa primeira representação geométrica fundada, ou seja, sustentada, construída num realismo ingênuo das propriedades espaciais, ou seja, do tamanho das coisas, no que elas parecem ser, sabe? Aí, como se a gente olhasse um fenômeno, olhasse aí pensar aí a violência juvenil. Dissesse, isso aí é porque esses jovens querem fazer isso que fazem. Estes e essas jovens fazem isso porque querem. Única e exclusivamente. Não tem mais nada. Isso é um realismo ingênuo. É você olhar e, pela aparência, pela superficialidade, tentar explicar esse fenômeno. Ou olhar ali uma planta e dizer, mas isso aí não tem, esse brejinho aí não tem relação nenhuma com o mundo, não importa. Ou olhar a coruja e dizer, que importa, que morram as corujas, não tem nenhuma relação. Eu só vou ali, descrevo e explico o que é a coruja, não percebo ela dentro de um bioma, de um ecossistema. Isso é um realismo ingênuo, é se prender à superficialidade, à simples descrição do que é aquilo, sem se ater aos seus detalhes, à profundidade e à relação que aquele fenômeno tem com um todo, com um contexto, que em geral, para não dizer sempre, é muito maior. Então, é forçoso constatar que essa primeira representação geométrica, fundada num realismo ingênuo das propriedades espaciais, implica ligações mais ocultas. Olha, geralmente tem relações mais ocultas, coisas que não estão percebidas. Existem leis gerais que influenciam as coisas a funcionarem dessa forma, mas que a gente não percebe. E é por isso que é preciso superar a superficialidade e avançar para dentro do fenômeno, do fato e das relações que existem ali. Então, se tem aquele matinho, é porque aquele matinho, muitas vezes, ele serve de proteção, ele pode servir ali para proteger a toca da coruja, onde que ela deposita seus ovos, e tudo isso tem relação com o clima, com a temperatura. Não, a gente tem que superar a simples representação e perceber as leis naturais, sociais, biológicas que regulam o mundo. Compreendido que é o realismo ingênuo e a necessidade de superar ele para a gente conseguir de verdade fazer ciência? Com certeza, foi muito claro. Massa. Larissa aí também dando seu ok. Então, olha, individualmente, enquanto sujeitos, me parece ser arrogante, mas enquanto ciência, vamos lembrar, a gente tem a capacidade de explicar, lembrando que não é uma verdade absoluta, sempre uma verdade aproximada. Essa é a grande lição que a gente deve sempre entender. Para o finzinho desta página, diria ali que é a penúltima frase, diz o seguinte: o pensamento científico é então levado para construções mais metafóricas que reais. É mais uma metáfora que uma realidade. É mais uma abstração que a simples descrição superficial.
É para lá que o pensamento científico está indo. Para o pensamento abstrato. Lembrem disso. Para espaços de configuração, dos quais o espaço sensível, ou seja, a realidade nua e crua, não passa no fundo de um pobre exemplo. Então, o pensamento científico é um pensamento que caminha em direção à abstração. Ou seja, quanto mais a gente for capaz de criar abstrações, que eu falava antes, lembre? A temperatura, a pressão do cubo. Quanto melhor forem essas abstrações... Obrigado, Raquel, por colocar o trecho. Quanto melhor forem essas abstrações, melhor, mais aperfeiçoada será a ciência. Então, essa é a lição. Quanto mais a gente escapar do realismo ingênuo, mais maior compreensão a gente vai ter do mundo. Então, vamos avançando aqui. No segundo parágrafo, no segundo parágrafo, a gente pode, né, no primeiro parágrafo efetivo da página seguinte, tem uma frase, começa com efeito. Com efeito, ao examinar a evolução do espírito científico, logo se percebe um movimento que vai do geométrico, mais ou menos visual, para a abstração mais completa. Então, o espírito científico, ele se desenvolve e a gente percebe o desenvolvimento dele numa pessoa quanto a gente consegue falar mais em abstrações sem precisar recorrer a exemplos concretos. Vou pegar aqui um exemplo para a gente tratar. Deixa eu pegar aqui este item. Para explicar o que é unidade, um elemento só. O que um professor dos anos iniciais, ou professora, ou educador, ou educadora, deve fazer? Ou que em geral faz? Pegam uma coisa. Pega uma laranja, pega uma fruta, pega uma pedra, pega um palito, pega uma caneta e diz, isso é Ou tem lá numa folhinha, número 1 e um desenho de algo. Um carrinho, uma plantinha, um animal. É ou não? Confirmam aí, me digam se nunca viram, viveram, vivenciaram isso. Por que se faz isso? Porque na formação do pensamento, do espírito científico, é preciso alguma coisa concreta no início. A gente precisa visualizar, ver, entender que isso é Hoje em dia a gente fala e você já sabe o que é isso, o que significa. Consegue ter até uma noção se trata-se de pouco ou de muito. E é disto que o autor está falando agora. Imagine essa mesma lógica. Quanto mais a gente conseguir falar de algo abstrato, maior é o desenvolvimento. Quanto menos a gente precisar recorrer a exemplos concretos, mais leis, mais relações entre os fenômenos, maior aprofundamento na realidade a gente consegue. Falar, olha, sociedade
e não precisar falar que é um monte de pessoas juntas que compartilham valores, costumes, tradições ao longo do tempo e do espaço em uma determinada localidade e que juntas compartilham uma visão de mundo que se transforma, porque assim é a mente humana com suas potencialidades racionais. Olha quantos conceitos eu falei. Até uma lei relativamente social abordada. Notem, isso é um pensamento abstrato. Que a gente começa ainda muito crianças aprendendo o que é um. Por isso, da necessidade da leitura, da reflexão, para a gente cada vez se desprender, se descolar da necessidade de ter exemplos práticos. Daí vem a dificuldade que grande parte de nós tem em relação à matemática, à física, porque é difícil dar um exemplo concreto de uma expressão geométrica, da porcentagem. Por isso se fala, é preciso dar muitos exemplos para que as pessoas aprendam, porque a gente é educado muito na base do concreto, vamos assim dizer, do material, e pouco da abstração. E Bachelard fala ali, a ciência caminha em direção à abstração. Você quer ver se há um desenvolvimento científico? Vamos ver se uma ciência está produzindo mais conceitos, mais teorias, e cada vez depende menos de explicações. Se eu falar que é energia eólica, estou falando de vento, de movimento de turbinas, eu não preciso nem ver uma. Não preciso nem saber se existem ou não, eu consigo tratar disso na teoria. Porque existem conceitos. Então, sacaram a ideia de abstração, pessoal, e da íntima relação do desenvolvimento científico com o desenvolvimento da abstração? Se sim, então vamos nessa. Obrigado, Lívia, Luana, Paola, Jefferson. Vamos avançar mais um pouquinho. É assim, Luana. Por isso que existem os professores e professoras, para ajudar a entender o que foi produzido antes, apontar alguns caminhos. Eu também não entendi um dia, eu também precisei de alguém que me dissesse. É assim que a gente produz conhecimento científico. Acumulando, daqui a um tempo vocês vão ensinar outras pessoas com leitura, é assim, mas é preciso ler, e o que vocês fizeram é fundamental. Por isso a gente ensina, por isso que a gente faz aqui conhecimento científico e não senso comum. Que a gente tem um sistema de transmissão do saber racional e organizado e lógico. Vamos avançando. Vamos avançar aqui um pouquinho mais. Na página 6, não é a página efetivamente ali no texto é a 9, mas aqui é a que tem escrito, página 9, para não ter confusão. Aparece ali
os estados da ciência, os estados do conhecimento científico e pré-científico, tem um capítulo que começa para descrever. Vou botar aqui o iniciozinho para vocês se situarem. Então, vamos lá. Para descrever o caminho, que vai da percepção considerada exata. Tu está percebendo alguma coisa, tu está olhando, tu está achando que aquilo está certo. A sua descrição daquela realidade está correta. Então, para descrever o trajeto que vai da percepção considerada exata até a abstração inspirada pelas objeções, pelas críticas da razão, ou seja, a razão faz que a gente olhe aquilo e diga, não, mas não é bem assim. Essa descrição que tu está fazendo daquilo não é exatamente essa. Então, a gente, para entender isso, vamos estudar inúmeros ramos, inúmeros caminhos da evolução científica. Então, é isso que ele vai fazer no texto. E aí, nesse caminho da evolução científica, ele vai dizer que para nós chegarmos até o momento que a gente está, que é o que ele chama esse momento de novo espírito científico, a gente teve que andar por um caminho, né? Pela uma estrada. E aí ele vai dizer, olha, para obter uma clareza provisória, se fôssemos forçados a rotular de modo grosseiro as diferentes etapas históricas do pensamento científico, se a gente tivesse que fazer o quê? Organizar em caixinhas, geometrizar, organizar tudo. Se a gente fosse obrigado a fazer isso com a história da ciência, a gente poderia fazer 3 estados, 3 caixinhas, 3 categorias. Primeira delas, o período pré-científico. Pré-científico. Então, o primeiro período, que representa o estado pré-científico, compreenderia tanto a antiguidade clássica quanto os séculos do Renascimento. Lembrem lá de história, das luzes, do iluminismo e das novas buscas, como os séculos 16, 17 até o 18. O astrolábio, a bússola, a navegação, o céu, os planetas, lembrem Copérnico. Então, a gente está ali num período ainda bem embrionário da ciência, de ainda buscar... Não se preocupa, Milena, pode ficar tranquilo, não vou pensar nada ao contrário, pode ficar bem sossegado. Qualquer coisa, se você não conseguir votar, a nossa aula ficará gravada. Creio que até domingo de tarde já estará disponível. Então, é um período de muitas buscas, de muitas descobertas, de tentativas de entender o mundo. Então, é o primeiro passo. Opa, temos mais uma colega vacinada, que bom. Então, temos aí um primeiro movimento dessa busca pelo espírito científico. Mas esse momento é pré-científico. Lembre, quem está falando em pré-ciência também? Thomas Kuhn.
para ele já é tudo racional, organizado, e ali tem vários paradigmas em disputa. Para ele, isso é pré-ciência. Pré-ciência, pré-científico, para bachelar é outra coisa. É um momento ainda de busca, lá de século XVIII, de 3 séculos atrás, na busca por explicações. Notem a diferença que os dois autores fazem deste conceito. Mas a gente avança neste caminho e chega ao estado científico. O estado científico, ele é, então, marcado pelos séculos XIX e pelo século XX. Então, o estado científico em preparação no final do século XVIII se estenderia por todo o século XIX e início do século XX. Nossa, se hoje nós vivemos um novo espírito, quer dizer que existe um velho espírito científico. Não existe o novo sem o velho. Não teria para que dizer novo se não tivesse um diferente antes. Então, esse é o início ali da química, da biologia, daqui a gente falou, da teoria da evolução da espécie, das ideias do evolucionismo, da antropologia. Isso é ciência, uma ciência muito caracterizada por medir o mundo. E pouco abstrata, pouco cheia de conceitos, de teorias. E aí, avançando, a gente chega no estado científico. Perdão. A gente chega no estado do novo espírito científico. Ouvi aqui que alguém pediu a palavra. Deixa eu expandir aqui para ver. Alguém pediu a palavra, mas eu não estou enxergando quem. Fique à vontade para falar, pessoal. Então, vamos lá. Em terceiro lugar, consideramos, olha como isso vai ser importante. Em terceiro lugar, consideramos o ano de 1905 como o início da era do novo espírito científico. Momento em que a relatividade de Einstein deforma conceitos primordiais. Olha, o avanço. Não é porque existia uma física newtoniana anterior que essa física newtoniana era pronta e acabada, e acabou as explicações. Não. Houve um avanço. Rompeu-se com o paradigma newtoniano e estamos começando aí um paradigma da relatividade. Mas quem fala em paradigmas? Thomas Kuhn. Mas a gente pode ler esse texto como se estivesse lendo o que Thomas Kuhn diria nesse caso. Então, em terceiro lugar, consideramos o ano de 1905 como o início da era do novo espírito científico. Momento em que a relatividade de Einstein deforma conceitos primordiais que eram tidos como fixados para sempre. Mas a gente sabe que para a ciência não existe para sempre. Existe um até logo, que a verdade ela é válida até que
uma nova experiência, aprimoramentos, um refinamento dos conceitos superem as teorias e as experiências anteriores. A partir dessa data, a razão multiplica suas objeções, dissocia e religa as noções fundamentais, propõe as abstrações mais audaciosas. A abstração triunfa. Vamos ver. Vamos ver. Se vocês estão ligados e ligadas com o que está acontecendo. E a gente pode pegar um exemplo bastante interessante. Olha que transformações, que revoluções está acontecendo na ciência, que as abstrações começam a ficar muito mais importantes. Notem, conceitos, teoria, as abstrações que não tem como medir completamente, que elas importam mais como conceitos e teorias, como, por exemplo, a mecânica quântica, a mecânica ondulatória, a física das matrizes, a mecânica de Dirac, as mecânicas abstratas, e em breve as físicas abstratas, que ordenarão todas as experiências. E aí a gente vai ter isso nas ciências sociais, com a teoria do caos, e por aí afora. Essa ideia de relatividade de Einstein, de física quântica, que as coisas podem ser e não ser ao mesmo tempo. Tudo é relativo. Eu posso estar em movimento. Lembrem o exemplo que eu imagino que as professoras e professores de física, eu posso estar em movimento, mas posso estar parado. Se eu estiver andando num carro e alguém do meu lado, eu vou olhar para a pessoa e vou ter a impressão que ela está parada. Mas para um observador que está na estrada, os dois carros estão em movimento. A uma velocidade, inclusive, em um tempo. Aonde? Quem aí me conhece, nem que seja um pouquinho aí, até pelas redes sociais, por terem ouvido falar de mim e tudo mais, pelas roupas que até que eu costumo andar por aí, onde a gente viu que as coisas são relativas, que a realidade pode ser relativa, que existem inúmeras, múltiplas possibilidades do mundo. Algum palpite? Fiquem à vontade para dar um chute. Alguém? Não acredito que ninguém vai dar um palpite. Na arte cinematográfica, do cinema, expressou essas múltiplas abstrações da realidade que começam a surgir e a tomar conta das ideias a partir da teoria de Einstein. Duas, três alunas. 1, 0. Não deu, diria Kiko. Um exemplo seria, por exemplo, Vingadores. Vingadores. Ultimato. Quando eles entram no universo de múltiplas possibilidades, de infinitas realidades, que a depender de uma escolha ou de outra,
o caminho se desdobra. E ali, na teoria, na abstração, para que o que é para nós abstração, que é impossível voltar no tempo e tomar outro caminho, no cinema, o cinema nos permite materializar isso, vivenciar essa realidade. E se a gente pensar que essas histórias, por exemplo, Vingadores aí, Ultimato, elas foram escritas nos anos 60, nos anos 70, no máximo. Quer dizer, no auge desse pensamento, onde as coisas estavam ali em efervescência da explosão dos conceitos da física quântica. Tanto que o próximo filme do Homem-Formiga é A Mania Quântica, o mundo quântico. Mas para nós agora, mas isso já tem 60 anos, essas histórias. Então, notem, pessoal, que como isso vai mudar o pensamento científico, a teoria da relatividade e a capacidade de abstrair, de abstração, de criar conceitos, de criar teorias, de ter leis científicas abstratas que não precisam de uma base concreta. Então, esse é o caminho de progresso que Bachelard está falando. E que é um novo espírito científico. Vamos avançar. Vamos um pouquinho. Na página número 10, tem um trecho que está em amarelo ali, no parágrafo seguinte. Aqui é o que está nos auxiliando aí na aula de hoje, caso possa. Já que todo saber científico deve ser reconstruído abaixo, no parágrafo abaixo. Então, já que todo saber científico deve ser reconstruído a cada momento, nossas demonstrações, episteme, lembre, episteme é igual, é a mesma coisa que conhecimento. Então, epistemologia é a lógica, é o raciocínio, é a produção do conhecimento. Então, já que todo saber científico deve ser reconstruído a cada momento, nossas demonstrações de conhecimento epistemológicas só têm a ganhar se forem desenvolvidas no âmbito dos problemas particulares, ali naquelas questões, sem preocupação com a ordem histórica. Então, o importante é pensar os conceitos, as abstrações que expliquem aquele momento, por exemplo, o que a gente está vivendo agora, sem se preocupar necessariamente em toda vez repercutir a história. Sem precisar fazer sempre essa retomada. Essa é uma postura, é uma perspectiva, é uma ideia de Bachelard. É uma entre outras. Nós já vimos a de Kuhn, já vimos a de Popper. Para a gente ver, existem inúmeras interpretações do que é ciência. Algumas se aproximam, outras se distanciam. Olhem ali no finalzinho. Também não hesitaremos em multiplicar os exemplos. Isso ele vai falar no livro. O livro vai estar cheio de exemplos desse processo aqui que a gente está falando de abstração. Também não hesitaremos em multiplicar os exemplos, pois queremos mostrar
que sobre qualquer questão, então não depende do problema, não depende do que vocês estão tratando. Sobre qualquer questão, sobre qualquer fenômeno, sobre qualquer coisa, é preciso, primeiro, não importa se é na física, na biologia, na sociologia, na antropologia, na filosofia, não importa. É preciso passar da imagem para a forma geométrica. Primeiro a gente vê, quantifica, torna geométrico, e da forma geométrica para a forma abstrata, com conceitos, com palavras, tentando conectar aquilo ali com leis maiores e universais. Ou seja, seguir a via psicológica normal do pensamento científico. Psicológica que poderia ter sido tirado. Seguindo a via normal do conhecimento científico. Então, essa é a trilha científica. Observação, categorização, abstração. Se você não conseguir gerar um conceito, uma teoria e depois uma lei sobre aquela realidade que está sendo observada, descrita, não houve avanço. Não se fez ciência. Vamos avançar. E aí ele vai dizer, existem então 3 estágios do pensamento. A lei dos 3 estados. Logo na página seguinte. Identificaram? Mas esse desenvolvimento, feito através das questões e dos desmembramentos dos problemas e experiências, só ficará claro se nos for permitido falar de uma espécie de lei dos 3 estados. Exatamente, Larissa. Exatamente. Primeiro é o estado concreto da observação, em que o espírito se entretém, ou seja, fica ali entretido, se dispersa, se interessa, com as imagens, com a descrição superficial. Depois a gente avança para o segundo, o concreto abstrato, que é a ciência velha, em que o espírito acrescenta a essa experiência alguns esquemas geométricos, começa a medir, contar, categorizar, e se apoia uma filosofia da simplicidade. O espírito ainda está numa situação meio nem lá nem cá, paradoxal, uma encruzilhada, um paradoxo. Não está lá, nem está cá. E aí avança para um terceiro momento, o estado abstrato. E aí a gente alcança o desenvolvimento científico. Então, o estado abstrato, em que o espírito adota informações voluntariamente subtraídas à intuição do espaço real. Voluntariamente, ou seja, por vontade. Isso é ciência. Eu não quero mais ficar preso a ter que descrever. Não, eu me desligo dessa experiência imediata de ter que estar vendo as coisas. E até em polêmicas declaradas com a realidade empírica. Sempre impura. Sempre informe, sem forma. Enfim, para terminar a caracterização desses três estágios do pensamento científico, devemos levar em conta interesses diferentes que, de certa forma, lhe constituem a base afetiva. Então, é preciso entender, olha, a ciência foi se desenvolvendo nesse caminho.
hoje, para a gente poder considerar. Se eu falar vírus, a gente não precisa ver vírus, a gente consegue ter uma teoria, uma lei, a gente não precisa dar uma descrição, tá sempre olhando o microscópio. Não, ele está conectado ainda num conjunto mais amplo, mais abstrato. E aí, na metade da página 12, metade não, no finzinho. Não, no penúltimo parágrafo, vamos ser mais precisos, mais científicos, mais geométricos. Alma pueril ou mundana, animada pela curiosidade. Ele está falando desse estado ali, pré-científico, concreto, abstrato. Ele tá pensando sobre isso. Alma pueril ou mundana, animada pela curiosidade ingênua, cheia de assombro. Vocês imaginam? Tentem imaginar os homens da caverna diante do fogo, aquele assombro, aquela coisa que acha que é mágica. Não, cheia de assombro, diante do mínimo fenômeno instrumentado. Brincando com a física para se distrair e conseguir um pretexto para uma atitude séria, acolhendo as ocasiões do colecionador. Sabe, imagina, você está colecionando, colocando cada coisinha em um determinado lugar. É como se a ciência, que não tem a abstração constituída, estivesse ali, meio que brincando de colecionar e organizar as coisas, sem criar conceitos, teorias, leis, sem pensar isso de forma mais abstrata. Para uma atitude séria, acolhendo as ocasiões do colecionador, passiva, até na felicidade de pensar. Ele não tem uma atitude diante da realidade, de pensar e refletir. E aí a gente chega ali na página 13. Enfim, a alma com dificuldade. Então aí ele está apontando ali um empecilho. Lembra que o colega perguntou lá? A alma com dificuldade de abstrair e de chegar à essência, essência, algo bastante íntimo. Consciência científica dolorosa, entregue aos interesses indutivos sempre imperfeitos, no arriscado jogo do pensamento, sem suporte experimental, ou seja, sem um mundo para tocar. Notem como é difícil fazer ciência. Você não tem aonde se escorar, você vive no jogo do pensamento, da abstração das ideias. Perturbada a todo momento pelas objeções da razão. E a razão sempre te instigando a pensar, a ir além. Pondo sempre em dúvida o direito particular à abstração. Mas absolutamente segura de que a abstração é um dever. A ciência tá com isso, a abstração é um dever para ela. O dever científico. A posse, enfim, purificada do pensamento do mundo. Então, é só assim que se faz ciência para bachelar. Superando esse estado, primeiro pré-científico, depois abstrato concreto, para enfim chegar nas abstrações. E isso é para ele que é a pureza do pensamento científico, isso que é a pureza do pensamento do mundo. Alguma questão, pessoal, sobre os estados do conhecimento? Sobre a
as dificuldades que a ciência enfrenta a ultrapassar ali aquele realismo ingênuo de achar que as coisas são como parecem ser, superficiais, esperando simplificar, só conectando, colecionando fatos, fenômenos. Não, a ciência é mais para bachelar. A ciência é um pensamento abstrato. Alguma questão? Larissa dando seu ok. Paola também, obrigado pela consideração, pessoal. Kézia também. Tudo certo, Paloma? Jefferson também, Luiz, Christian também, Luana, Lívia. Maravilha, então, pessoal. Vou encerrar aqui a Amanda também. Vou encerrar aqui a nossa gravação.